Bom, eu acho que eu vou começar até com essa apuração. Ontem à noite o Thales Faria trouxe essa notícia, né, conversando com alguns juristas e fontes dentro do Supremo, dizendo que possivelmente essa ação feita no Supremo pela associação talvez nem seja analisada. Queria até ouvir a sua resposta sobre isso. É isso mesmo? A associação não tem legitimidade, doutor Ubiratã? Ou tem? Camilo, a gente discorda. Agora, o direito, por natureza, é dialógico e atualmente está mais dialógico ainda, né? Assim, os argumentos, às vezes, saem um pouco daquilo que seria o natural. Primeiro, eu acho que é importante deixar claro que nós não estamos nesse processo como amicus curiae. Eu vou ter que usar alguns termos jurídicos e peço desculpas antecipadamente. O amigo da corte é aquele que, tendo uma legitimação social, se intromete num processo para dizer, olha, eu não sou parte aqui, nem terceiro, mas eu tenho interesse nessa discussão porque domino esse assunto e quero trazer meus argumentos. Não é disso que se fala. Nós estamos neste processo, ou pedimos nesse processo o reconhecimento de que somos terceiros interessados, terceiros prejudicados pela decisão tomada pelo ministro Toffoli. E não é a primeira vez que a NPR entra na reclamação 43007 com esse pedido. Ainda em 2021, no início de 2021, nós ingressamos com esse mesmo pedido, alegando a condição de terceiros, e o ministro Lewandowski, à época, ele não chegou a apreciar exatamente a nossa posição, ele não nos excluiu dos autos, mas disse, olha, como a minha decisão foi ratificada, perde objeto a impugnação de vocês. Por que nós nos consideramos terceiros prejudicados, Fabio? Assim, nosso papel como associação, como entidade de classe, é defender os nossos associados, é defender um conjunto de valores que integram o Ministério Público Federal. E a decisão do ministro Toffoli, ela diretamente interfere na atuação dos nossos associados quando determina a instauração de um processo disciplinar, por exemplo, sendo que essa investigação já ocorreu. Então, é papel da associação fazer essa defesa. Eu vi rapidamente, um dos argumentos postos é que a falta de legitimação da associação decorreria do fato de que nós não participamos do acordo com o Odebrecht. De fato, não participamos. Mas se for esse o argumento, fica difícil responder qualquer coisa, porque nem a Odebrecht é parte nesse processo. Esse processo é um processo com um perfil muito claro. A reclamação, ela se destina a garantir a autoridade de uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Quando ela ingressou lá atrás, a decisão que se protegia era uma decisão da segunda turma que autorizava o acesso integral ao acordo de leniência. Este é o objeto da reclamação. Não estava, em momento algum, em discussão a própria validade do acordo em si. Era apenas para um processo penal específico, que era a ação que envolvia o Instituto Lula, garantir para a defesa o acesso a uma prova. Isso foi garantido, isso já está mais do que extinto. O objeto já se esgotou. Então, precisamos ver com cuidado, mas eu espero que o Supremo tenha condições Agora, de apreciar o nosso recurso. doutor Ubiratã, nós não estaríamos tendo essa discussão aqui sobre legitimidade ou não da associação se a Procuradoria-Geral da República tivesse cumprido a sua obrigação de recorrer neste caso, né, que me parece um caso realmente passível de recurso. Queria lhe perguntar primeiro se não há uma omissão clara da Procuradoria-Geral da República, no caso específico do Procurador-Geral, do Augusto Aras, e o que acontece num momento em que nós já não temos corruptos, porque as sentenças estão sendo anuladas, agora também não temos corruptores, porque também as provas de corrupção foram anuladas. O que fazer? O dinheiro volta para quem roubou? É isso? Josias, eu vou dividir a resposta em duas partes. Eu ainda tenho a expectativa de que a PGR recorra. O prazo para a PGR iniciou-se agora, iniciou-se na segunda-feira, se é que os processos foram, a decisão foi publicada na sexta, nós temos conversado, e há a expectativa, sim, de que venha um recurso da PGR, não sei a extensão, não sei os argumentos, nem a certeza de que ele entrará, porque não me foi dada essa informação. Mas ainda há tempo para que a PGR recorra. Em relação a essa questão da devolução do dinheiro, do impacto das decisões do ministro Toffoli, ou da decisão do ministro Toffoli sobre os acordos de leniência, nós vamos separar. A decisão em si não anulou o acordo de leniência da Odebrecht. Ela anulou, na realidade, ela reafirmou o que a segunda turma já tinha dito, que a prova decorrente do Drauses e do WebDaysys, os dois sistemas que a Odebrecht usava, é inválida porque não teria tramitado via DRCI.
Só isso. O problema é que, na argumentação, na retórica utilizada pela decisão do ministro Toffoli, de fato há uma suspeição geral sobre tudo o que ocorreu, que pode levar as empresas a pedirem anulação dos acordos de leniência. Eu quero deixar bem claro que isso não foi ainda decidido, não pode ser decidido na reclamação, não é objeto da reclamação, as empresas não são parte da reclamação, isso tem que ser tratado caso a caso. Há a DPF, a 1051, em tramitação no Supremo, relatada pelo ministro André Mendonça, em que a questão dos acordos de leniência é discutida, e nesta ADPF, a AGU já se manifestou pela validade de todos os acordos de leniência. Então, de imediato não há esse efeito. Mas sim, Josias, quando você começa a usar as palavras de uma forma que se distanciam do seu conteúdo mais imediato, quando eu uso tortura como um termo retórico, eu realmente abro espaço para essa discussão. Não precisa ir longe. 2 colaboradores da Lava Jato Rio de Janeiro, 2 doleiros, que percorreram o Brasil dando aulas espontaneamente, indicando como é que eles trabalhavam, para que as pessoas começassem a entender o sistema, hoje alegam tortura. Então, assim, o grande problema dessa decisão é que o uso de termos tão grandiloquentes acaba abrindo margem para essa discussão, mas ela não tem esse efeito imediato, e não acredito que possa ter. Por quê? Porque os acordos foram válidos, com a presença de advogados, enfim, há confissões, o dinheiro existe, o dinheiro retornou, o dinheiro foi para a Petrobras e para outros fundos, e não espero que a gente chegue a esse grau de absurdo na discussão sobre os acordos de leniência. Só para a gente finalizar... Pode falar, Josias. Não, eu só queria, porque ontem saiu uma novidade que interfere, ou que um pouco que mostra uma certa incoerência da decisão do ministro Toffoli, que entre os argumentos que ele menciona para desqualificar as provas, ele diz que parte das provas vieram ao Brasil sem um contato formal do departamento que cuida da colaboração internacional do Ministério da Justiça com autoridades da Suíça, e o que se sabe é que houve esse contato e que uma parte do material veio por iniciativa da própria empresa. A empresa entregou. Então, isso dispensa a colaboração. E ontem, pelo que soube, o Ministério da Justiça encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um memorando, um informe, dizendo que, sim, de fato, há um pedido de colaboração do Ministério Público com autoridades da Suíça. Esse pedido tramitou pelo órgão competente, e o Ministério tinha dito que não havia e agora está dizendo que há. Isso não coloca em questão a decisão do ministro Toffoli? Esse é um dos argumentos que a gente já utilizou no agravo, Josias, assim, e mesmo na nota pública que nós lançamos no próprio dia 6, a gente já indicava, olha, os ofícios número tal e tal demonstram que a tramitação ocorreu. Eu ainda não tive acesso a essa nova informação do DRCI, mas é extremamente relevante que o DRCI reconheça o que de fato ocorreu. A tramitação foi regular. O Drauzes veio por meio de um acordo de cooperação internacional que teve a interferência do DRCI. Isto reforça o argumento. Agora, 2 comentários, Josias. O primeiro, não é novidade para o Supremo essa informação. Esta informação e toda a documentação que demonstra a tramitação regular já está no Supremo desde que a então Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Eliseta Ramos Paiva, apresentou a conclusão da sua investigação e confirmou, olha, a tramitação foi correta, juntou os ofícios nos autos. Na época, o ministro Lewandowski, esse processo, isso não foi entregue digitalmente, porque o sistema do Supremo não permitiu, mas ele determinou que isso fosse colocado em autos, apartados, sigilosos, e nunca se referiu a eles. Também a decisão do ministro Toffoli não se refere a essa documentação que já estava nos autos. Então, o que o DRCI está fazendo agora, a se confirmar a existência desse memorando, é ratificar uma informação previamente conhecida. Houve a tramitação regular. E o segundo comentário você fez muito bem. O Drauzes e os 2 sistemas vieram por 2 portas diferentes. Uma foi a entrega espontânea da Odebrecht por meio do acordo do INSS. Uma cópia integral desses 2 sistemas veio por uma cooperação jurídica internacional regularmente tramitada, com intermediação do DRCI, e, portanto, sempre foi possível fazer a comparação entre as 2 bases de dados. Agora, isto hoje é uma discussão que interessa diretamente a nós, porque evita que colegas sejam
submetidos a uma nova investigação, quando já está demonstrada a regularidade, mas do ponto de vista processual, a decisão que disse da nulidade das provas por conta desse vício já transitou em julgado. O Supremo, para o Supremo, isso é uma verdade que não mudará, ainda que se traga novos documentos. Mas é muito importante que isso seja esclarecido, até porque, do ponto de vista disciplinar, não é possível que alguém seja punido por ter agido corretamente. Agora, doutor Ubiratã, em outros países, essas provas da Odebrecht continuam valendo, né? E, inclusive, rendendo processos, o que também traz força para esse agravo que o senhor diz, né? Sem dúvida, Fabíola, esse é um ponto importante. E é importante também, Fabíola, para nós desfazermos um equívoco presente na decisão. Fala-se na decisão, num determinado momento, que o acordo de leniência teria sido assinado internacionalmente sem uma cooperação entre países. Não é isso que ocorreu. O acordo de leniência assinado no Brasil ele é exclusivamente entre autoridades brasileiras e a Odebrecht. O acordo de leniência assinado na Suíça é exclusivamente entre suíços e Odebrecht. Nos Estados Unidos, americanos e Odebrecht. A menção no nosso acordo à existência de obrigações assumidas no exterior é apenas uma regra internacional em que eu protejo, de certa forma, a empresa para dizer, olha, eu não vou te cobrar 3 vezes pelo mesmo fato, então eu dou um desconto. Em momento algum, é importante que isso fique claro, em momento algum houve um acordo multilateral de leniência. Os acordos foram sempre independentes e eles continuam válidos para a Odebrecht na Suíça, nos Estados Unidos e, na nossa visão, válidos no Brasil.